Olá, amigos, muito boa noite, muito boa noite. Muito obrigado a você que vai começar a me assistir daqui a pouco. Vamos começar a ter o ingresso das pessoas, já estou vendo aqui algumas entrando. Minha querida amiga Lorena, duas pessoas, duas irmãs muito queridas, Gisele e Gleice, um grande beijo. O meu cunhado meu amigo, só tá ganhando ponto. Que maravilha, obrigado pelo prestígio da presença, Geninho. Gente, eu tô vendo aqui a presença da Catarine Ribeiro. Se eu muito estou lembrando da Catarine, ela depois pode confirmar para mim. Mas se eu não me engano, ela é filha da Márcia Ribeiro, né? Tem a irmã dela que agora eu não estou me recordando muito o nome, mas se for, puxa, minha amiga, um beijão para você. Se você tiver em contato com a sua mãe, mande um grande beijo para ela, pessoa querida, queridíssima. Eu estou aqui vendo outras pessoas entrando. Meu querido amigo Gustavo Richard, sempre presente. Tiago Ferreira, querido Tiago, um grande beijo, obrigado pelo prestígio aí da sua presença aqui na live. Que maravilha, meu amigo. E aqui também tem a Clara Ribeiro, que é a irmã da Catarine Ribeiro, e que a Catarine me respondendo: oi Felipe, sou filha da Márcia, grande beijo. Ah, lá, viu? Minha mãe está mandando um forte abraço. Poxa, me sinto abraçado, se sinta abraçado, querida Márcia, suspeitei desde o princípio. Tô vendo aqui que a Clara também se manifestou. Clara, um beijão para vocês. Tem a Carol também, né? Tem a Carol Ribeiro, a família querida, tudo de bom para vocês, de coração, viu? E obrigado, fico prestigiado com a presença de vocês. Querido José Francisco, olá, meu amigão. Obrigado aqui pela sua presença, viu? O meu amigo... Jefferson tá aqui também presente na área. Puxa, a Luciana, querida Lu, sempre me acompanhando aqui nas redes, no trabalho que a gente desenvolve. Que bom, Luciana, que maravilha. Boa noite, querida, tudo de bom. Gente boa, eu acho que nós já temos aqui uma presença bacana. Querido José, meu amigo José, um grande beijo, meu amigo. Obrigado aqui pelo seu prestígio, da presença de sempre. Hoje eu vou querer conversar com vocês especificamente sobre relacionamentos, até porque eu venho procurando eleger algum dos temas com os quais eu lido com a maior frequência, né? Nos atendimentos clínicos. E depois de semana passada nós termos falado, a gente ter conversado aqui acerca dos desafios emocionais que essa pandemia está produzindo na gente, né? Seja por conta do isolamento, seja por conta da massificação das notícias de morte, seja por aquilo que vai acometendo pessoas próximas do nosso convívio, enfim. O resultado final acaba sendo a formação de um imbróglio emocional e que vai gerando um desafio muito grande, onde cada qual vai lidando da melhor maneira que lhe seja possível, né? Enfim, nesse segundo tema, eu privilegiei a questão do relacionamento, porque depois dessa questão, né, dos desafios produzidos pela pandemia, pelo isolamento social e pelos todos os impactos das mais diversas naturezas, né, na vida de um sujeito, o relacionamento ele vem entre os top 10, né, da coisa, né? Sobretudo essa quarentena, seja
trancafiando o casal dentro de um mesmo recinto, seja distanciando o casal em recintos diferentes e impossibilitando o encontro entre os mesmos. O fato é que a presente configuração das coisas e a imposição arbitrária dos fatos tem produzido as mais diversas relações e reações dentro dos relacionamentos, né? E eu gostaria aqui de refletir, muito embora, né, a partir da terça que vem, eu estava aqui até conversando com a minha esposa, eu queria hoje aqui, eu vou avisar isso agora no início, né, onde eu já tenho aqui um determinado grupo me assistindo. Gente, eu tenho assistido até aqui bastante gente acenando. Eu quero de coração aqui, tem a Vanusa querida, um grande beijo para você. A Mônica Cristina, querida Mônica, obrigado aqui pela sua participação. A Aline Coutinho, novamente, querida Aline, obrigado por ter retornado aqui e participar junto com a gente. A Keila, o Gustavo que entrou e depois, pelo que eu vi aqui, voltou. Maravilha, que bom, gente boa, vamos juntos, né? E olha só, bastante gente aqui. O Alexandre Minguta, queridão, um abraço, meu amigo, obrigado pelo prestígio aqui, por me prestigiar aqui nesse trabalho, muito obrigado. E é isso. Então, o que eu queria propor a vocês, a esse grupo aqui inicial que está entrando. Querida Babi, um beijo, minha amiga Bárbara, bom revê-la, ainda que por aqui. Receba o meu abraço, minha amiga. E queria fazer uma nova proposta para esse grupo inicial que está aqui. Nas próximas terças, tenho me proposto a toda terça-feira retirar para a gente poder conversar um pouco aqui. Isso porque, pessoalmente, eu recebo muita solicitação de ajuda, muito pedido, até pela natureza do meu próprio trabalho, e isso é compreensível. No entanto, para mim, tem sido humanamente dificultoso, para não dizer impossível, né? Dar conta dessa demanda, pelo menos no caso de dar uma assistência pessoal para cada caso ou para cada situação que eu vou recebendo como uma solicitação, seja de conselho, seja de ajuda, e isso complica. E aí eu entendi por bem criar esse canal um pouco mais coletivo. Sei que nesse enquadramento não se haveria tanta possibilidade de desabafos mais íntimos, né? Mas aqui fica aberto, né? Para que se possam fazer comentários, para que se possam trazer questões, né? E eu queria, né, deixar aqui em aberto, né? Duas possibilidades aqui para a gente interagir. Tem aqui os comentários, né, que a gente está vendo aqui. Opa, peraí que eu já estou recebendo aqui uma... Vê se ficou bom, meu amigo Jefferson. Enfim. E Jefferson, só de passagem, abrindo um parênteses aqui, seu amigo já está conversando aqui no suporte aqui que você me recomendou, viu? Valeu mesmo, meu amigo, obrigado. Enfim, então eu queria deixar aberto, a partir da terça-feira que vem, eu vou fazer diferente, eu não vou vir com temas, eu vou passar a colocar tema aberto para a gente se propor a conversar dos mais variados assuntos, dos mais variados temas. E aí, seja no próprio dia da live, ou seja no decorrer da semana, se você tiver uma questão
e você gostaria de formalizá-la, né, para a gente poder pensar e refletir, né, me manda pelo privado aqui do Instagram, e eu me comprometo com vocês de não, obviamente só se vocês me autorizarem, mas eu não comento o nome, eu não entro em detalhes, eu vou apenas levantar a questão para você identificar, né, que a questão que eu estou abordando é a sua, mas eu não cito o nome, eu preservo a sua identidade e a gente traz como tema para a gente discutir aqui. Há de ser que a questão que você tem pode ser algo que naquilo em que a gente vai comentar e discutir aqui pode inclusive beneficiar a outras pessoas, né? Eu sei que de uma certa forma isso é ainda um modo um tanto quanto precário, né, de a gente estabelecer ali um contato e estabelecer uma troca, mas no entanto, pelo menos até o momento, é a via pela qual eu tenho entendido eu poder me doar um pouco mais no intuito de poder ajudar e contribuir de alguma forma, não só em relação a esse momento presente, mas num geral, né, acerca aí do que a gente está passando. Portanto, meus amigos, para vocês que estão chegando agora, hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Mas a partir da terça-feira da semana que vem, vai mandando as suas questões, seja comentando aqui na própria live, seja me mandando no privado aqui do Instagram ou no Messenger, pode ser pelo Zap, quem o tiver, né? Eu só não garanto que eu vou responder de imediato, mas sem sombra de dúvida eu vou procurar ler todas as que foram enviadas para tentar ir comentando no curso das terças-feiras, tá ok? Podemos fazer assim? No final da live eu volto então a comunicar isso novamente aí, porque possivelmente já vamos estar com um grupo um pouco diferente, né? Opa, tô vendo aqui. Ô, Janinho, poderia durar 2 horas. Ô, meu amigo, é isso aí. Querido Janinho, na verdade não dura, porque o seu amigo aqui, ele não tem ainda o tarimbo do Instagram para conseguir passar de 1 hora ao vivo. Mas remando, aos poucos a gente chega lá, quem sabe? É isso, gente boa. Então vamos nessa direção. Oi, querida Enais, tudo bem, querida? Um beijo. Obrigado pela sua presença aqui, viu? E é isso, minha gente. Relacionamentos. Meus amigos, eu lido com um universo muito diversificado de tipos e modos de relacionamentos, e pelo modo como eles se ajustam, né? E dependendo do modo como eles se ajustam, nós vamos ter relacionamentos que, apesar da aproximação dos corpos, suas características se compatibilizam e se entrosam, ou as suas características se desencontram e algumas se repelem. Ora, isso é o tipo de coisa que, por vezes, a gente só vai constatar no curso da própria relação. Mas dependendo do pressuposto que estava presente no início da relação, apresenta-se uma maior probabilidade de que no curso da relação o entrosamento aconteça, ou o que vai acontecer será a incompatibilidade, o desencontro e, quem sabe, o repelimento um do outro. Ora, como assim, Felipe, os pressupostos presentes no início da relação? Ora,
Porque uma coisa é você abraçar um relacionamento visando o curto prazo. Ora, uma relação casual, né, ela não vai demandar de você grandes esforços de critério de escolha, salvo aquelas que se façam compatíveis com os seus apetites estéticos, né, os seus apetites de status, né, relativo à importância que de repente a pessoa exerça no grupo, e esse tipo de influência somado com a estética de repente te coloque bem na fita, né, dentro de um relacionamento, ou dependendo do seu nível de carência, o simples fato de você ter ali uma situação circunstancial, aquilo dali já alimenta a sede de relação que você tem. Ou dependendo da insegurança que você carrega, essencial, em relação ao seu potencial e àquilo que te habita, você precisa de uma multiplicidade de contatos e de relações que possam produzir determinadas afirmações para aquietar a sua insegurança do lado de dentro. Enfim, o fato é que eu poderia passar um longo período aqui da noite enumerando para vocês acerca desses pressupostos que habitam o início de uma relação. Agora, todavia, entretanto, quando o que se pretende é uma relação de longo prazo, é uma relação contínua, aí alteram-se um pouco os aspectos. A estética, o padrão da estética, ele vai estar presente, sem sombra de dúvida que vai estar presente. Agora, é o carro-chefe? Aí isso já entra em xeque. Ora, o status do sujeito no grupo, isso pode ser um dado influenciador? Sem sombra de dúvidas que talvez num primeiro momento sim. Mas é isso que vai conduzir a relação, sobretudo quando ela passar por algumas perturbações e intempéries? Não necessariamente. Pelo contrário, por vezes é justamente diante das intempéries do relacionamento que eu lido com uma quantidade expressiva de pessoas que elas vão constatar que a fama que o parceiro ou a parceira da pessoa tinha, na verdade era totalmente contraditória ao que de fato ela realmente era, né? E isso porque boa fama é fácil de você sustentar num momento de bonança. Agora, quando vem a crise, é aí que a gente vai vendo, na verdade, a consistência e a espessura e o grau de realidade, de compatibilidade daquela fama com relação ao sujeito. Na esteira disso que nós estamos falando, por exemplo, não raramente, e não raramente mesmo, eu ouço relatos acerca de determinados cônjuges onde traça-se uma determinada ideia acerca desse cônjuge, onde a pessoa que me relata, ela diria o seguinte: agora, Felipe, eu estou te dizendo isso, mas se você sair daqui e for lá conhecer a pessoa, você jamais vai ter a impressão sequer distante de qualquer coisa dessas que eu estou te falando. Porque literalmente, dentro do nosso enquadramento familiar, ele é um, e do lado de fora, né, no campo das visibilidades do outro, ele é outro. Por isso, até que esse pressuposto de entender ou de priorizar o status que o sujeito tem no grupo como carro-chefe para nortear o seu interesse e a sua escolha pelo sujeito, como diz aí no popular, pode ser uma faca de dois legumes, né? Pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, isso pode te levar a um compartilhamento do prestígio que o sujeito tem diante do grupo.
mas por outro, isso pode te colocar num verdadeiro sequestro subjetivo pela constatação de que a fama que o sujeito tem para fora é absolutamente incompatível com a realidade de quem o sujeito é para dentro. Um outro pressuposto também muito, vamos dizer, muito presente, porém uma vez colocado como carro-chefe, né, ele acaba sendo propiciador de muitas ilusões e equívocos, é o fator físico, né? Óbvio que o fator físico, a questão estética, ela mobiliza inevitavelmente elementos da nossa observação, da nossa interação com o outro, né? No modo como desperta a nossa libido, desperta o nosso interesse, mexe ali com o fator atração. Porém, todavia, entretanto, quando esse elemento que precisa estar presente, porém, na sua presença, se torna o carro-chefe, é praticamente algo da ordem de uma loteria. Alguém que lida com uma escolha para relação de longo prazo, se utilizando desse critério como sendo o principal, e ele vai chegar ali no final e vai conseguir encontrar um entrosamento de alma com a pessoa. Porque, minha gente, a gente vive para poder entender que a aparência, ela caminha com você no máximo alguns dias, mas depois a alma, que ela sempre procura se enraizar no terreno onde ela se assenta, não encontrando profundidade, ela vai chiar. Como, por exemplo, podemos ver até na própria parábola de Jesus do semeador, aquela semente que cai numa terra pedregosa, né? A semente até germina, ela tem até um certo crescimento, mas ela não evolui, porque por conta da presença das pedras ela não encontra espaço para a raiz, e aí sobe o sol sobre aquela planta e a queima, e ela murcha e ela morre, porque é o que acaba acontecendo. E olha, certas decepções, acredite, têm o poder de transformar musas e deuses gregos em verdadeiros demônios, dependendo da experiência que você tem com essas pessoas. Por isso que até a nossa percepção de estética, ela é proporcionalmente atraente na medida em que a gente não conhece a pessoa que habita o conteúdo daquele padrão estético que a gente visualiza. Porque existe tanta gente apaixonada por quem elas nunca chegaram perto, e a paixão, ela se alimenta justamente pela imaginação daquilo que você pressupõe que o sujeito seja. E é aí que a coisa acontece. Agora, havendo todos esses pressupostos presentes, mesmo assim, existe muita gente, e aqui eu só citei alguns, tá? Eu só estou aqui agora já fazendo uma nova manobra no meu discurso, para a gente não perder a nossa noite toda aqui, ou pelo menos a nossa 1 hora que o Instagram vai dar aqui para a gente conversar, falando acerca das múltiplas características e de todos esses pressupostos que podem estar como carro-chefes, e uma vez sendo privilegiados em detrimento de outros aspectos e características, eles acabam conduzindo o sujeito para situações conflituosas ou possivelmente equivocadas, né? Então, fazendo aqui uma manobra na nossa conversa, né, a grande verdade é que, mesmo com pressupostos que em geral, a gente nunca pode generalizar em psicologia, né? Mas enfim, mesmo com pressupostos que em geral, em boa parte das vezes, acaba vulnerabilizando conflitos e desentrosamentos
porque no modo como foi privilegiado a aproximação, foi em cima de prerrogativas que não conferem sustentação para uma relação a longo prazo. Sim, mesmo pessoas baseadas nesses tipos de aspectos, muitas delas, pelo incrível que pareça, conseguem levar determinados relacionamentos por anos a fio. Sim, eu já encontrei nesses termos pessoas casadas há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Sim, a gente encontra uma quantidade demasiada de pessoas que depois de 15 anos de casado, embora alguns julguem muito, para outros isso é muito pouco, e do meu ponto de vista isso é até muito pouco, mas depois de 15 anos eles já não transam mais, mas vivem juntos, né? E eles vão vivendo juntos. E nessa jogada de viver, insistirem de viver juntos dentro de uma configuração que não produz entrosamento, né? É o tipo de relação cuja funcionalidade ela se ajusta diante de um determinado panorama. Por exemplo, é o camarada que trabalha fora, é a mulher que também trabalha fora, é a presença de filhos que entraram muito precocemente na relação e acaba que a presença dos filhos evita ou impede que a relação tenha contatos de aproximação que possam expor a verdadeira realidade do que existe entre aquele casal. Enfim, podem surgir uma série de situações que viabilizam a permanência da relação do casal, mas não necessariamente aquilo quer dizer que o casal permaneça entrosado, ajustado. Inclusive, não é raro de a gente, às vezes, poder ouvir pessoas jactanciosamente afirmar, com um certo orgulho, de que elas são casadas há X anos. Mas se você pegar uma lupa ali na relação, né, você vai ver que existem solteiros que estão vivendo uma qualidade de vida muito maior do que a que ela vive dentro daquele contexto de relação, né? Portanto, a grande verdade é que com a chegada da quarentena, né, e aí foi o tema tópico da nossa conversa hoje, quarentena, ela piora ou ela revela sobre relacionamento? A grande verdade é que a quarentena ela impôs um enquadramento que, na maioria massacrante dos casos, ela colocou pessoas dentro de uma situação à revelia. E isso acabou criando um contexto onde aquilo que poderia passar desapercebido, ou era vivenciado de maneira esquiva, ou era jogada para debaixo do tapete, né? Foram produzindo muitas exposições e de maneira contínua, porque quanto mais o tempo passa e o isolamento não termina, né, mais as pessoas vão se vendo sem recursos para conseguir ludibriar determinadas exposições forçadas com os quais elas não conseguem se afastar, porque não tem para onde ir, né? E tudo mais. Por exemplo, eu estou vendo até aqui, tem uma palavra aqui, uma amiga aqui, se eu não me engano, Andréia Santana, potencializa. É isso, minha amiga, potencializa, você utilizou. Eu estou vendo a Ângela aqui e revela muito, Ângela, revela muito. A minha amiga Gleice, que chegou agora, boa noite, minha amiga Gleice. É isso. A quarentena, ela potencializa antigas questões, ela potencializa. Existe muita falsa estabilidade que
que se prolonga na proporção em que se estabelece a bonança. Isso são coisas para você pegar, escrever e depois pensar, né? Existe muita aparência de estabilidade que se mantém apenas num cenário de bonança. Ou seja, determinadas pessoas se ajustam num tipo de relação apenas contando que tudo tem que continuar dando certo, porque se alguma coisa desandar, a primeira coisa que denuncia a fragilidade da estabilidade, a primeira coisa que vai denunciar é a fragilidade dessa estabilidade, né? Portanto, estabilidade que se coloca isso dentro de um relacionamento, tá? Seria interessante até para quem está chegando agora que o contexto do qual nós estamos conversando é relacionamento. Dentro de um relacionamento, a estabilidade que se estabelece apenas num panorama onde tudo dá certo, onde tudo funciona, não é estabilidade. A estabilidade ela só vai se comprovar como tal no dia da crise, porque é ali que faz toda a diferença o fato de você ser entrosado ou não com uma pessoa. Isso porque se existe o potencial de entrosamento, a crise ela aprimora o entrosamento, porque naquilo em que esse potencial já existente, quando chega a crise, ele exercita esse potencial, ele cresce e frutifica na relação. Agora, não havendo esse potencial, a crise revela. E aquilo que ela revela, ela torna, não é a quarentena, ou a situação diferenciada que chega na nossa vida que torna a nossa relação insuportável, né? Se alguma coisa chega na nossa vida ao ponto de fazer a nossa relação insuportável, isso tem que nos levar a verificar o que já estava sendo levado para debaixo do tapete, o que já estava sendo ignorado, aquilo que estava apenas se favorecendo das circunstâncias de desencontro e inacessibilidade entre o casal, de maneira a se prolongar sem que os envolvidos confrontassem de frente a sua devida realidade. Agora, para um casal que tem o potencial de entrosamento, de compreensão, de ajuste, de paciência, de temperamento, quando chegam à crise, um levanta o outro que cai. Um suporta para o outro se recuperar. Um se lança na frente do outro para o outro não se machucar. Um espera o outro para os dois seguirem juntos. Um desanuvia o peso do outro para o fardo não ficar pesado unilateralmente. Há uma cumplicidade, há um ajuste entre ambos, né? Mas, meus amigos, eu vou querer agora dar uma parada, até porque a gente já venceu as nossas primeiras meia hora, né, de conversa, e eu quero olhar aqui as mensagens. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque enquanto eu estava falando, eu fui vendo que algumas coisas foram sendo escritas e eu não estava acompanhando. Não vai dar para eu voltar tudo, mas, por exemplo, vou voltar aqui até aqui onde o Gustavo mandou aqui um comentário. E pode ainda... Agora, gente, está aberto aqui a sessão de comentários, tá? Por favor, a hora é essa. Se você tem uma dúvida, se você quer complementar o que a gente conversou, vou fazer o possível de até... Eu creio, nós vamos ter aqui até 8h30. Nós começamos 7h30. Então nós vamos ter até 8h30 para conversar, e isso por uma
a arbitrariedade do Instagram, que ele vai cortar o nosso sinal, ele só dá aqui 1 hora para a gente conversar. Então eu vou agora ler os comentários aqui e a gente vai conversando. Vou começar pelo do Gustavo aqui, e pode ainda mais reforçar os laços de parceria e companheirismo, um apoiando o outro. Gratidão pela minha situação. Ô, Gustavo, que maravilha, meu amigo. Isso é verdade. Por isso, os desafios e as crises revelam. Meu amigo, nesse sentido, eu posso dizer para você que eu também sou um privilegiado. Graças a Deus, a mulher que amei, ela se tornou uma companheira de alma, né? E a gente consegue se fortalecer e ainda mais se entrosar quanto mais a corda vai apertando, né? E isso é muito bom, né? Por isso, inclusive, é um termo que eu costumo utilizar, né? Relacionamento é bom apenas quando é bom, né? Só isso, né? Porque tem gente que acha que relacionamento em si é bom. Não, eu sempre taco um depende aí no meio, até salvo você diga que seja uma relação de você com você mesmo, então você tem maior controle sobre a situação. Porém, uma relação que envolva outro, relação só é bom quando o relacionamento é bom. Fora isso, pode ser pior do que estar sozinho. E aí tem aqui a minha amiga Carol. Se as coisas dão certo, é porque o entrosamento existe. É isso aí, Carol. Né? Você vê os indícios, né? E olha se tem um termômetro para auferir o potencial, né? Eu digo potencial porque, veja, a gente pode ter aqui casos de relacionamento que estão no início, né? E aí vem a pergunta, poxa, Felipe, eu estou no início de uma relação, como que eu posso ver se a gente tem esse potencial ou não? Aí nesse caso é vivendo, né? É vivendo, você vai ter que passar o dia a dia. E aí, vamos lá, passar por uma pandemia já é um bom teste. Já passar por um isolamento social que já vai durar aí 3 meses, já é não é nem um simulado, né? É um Enem, né? Onde você tem que, vai passar, vai receber uma triagem. E dali a gente já vai observar uma série de comportamentos. Se te deixou, se te ligou, se entrosou, se preocupou. Uma série de situações, porque é por isso que eu gosto de afirmar o potencial de entrosamento, porque isso é uma coisa que é desenvolvida no curso da coisa. Isso é uma coisa que se constrói, isso é uma coisa que se desdobra, né, no tempo. Agora, quanto mais o tempo passa, mais lacunas vão existindo, mais desentrosamentos vão surgindo. Então isso também é muito sintomático, né? E precisa ser levado em consideração, e seria um desperdício de compreensão apontar na direção da pandemia e dizer que ela é a culpada, ou que a quarentena é a culpada. Não, Nanina, não. Né? E aí tem aqui o Guto. Oi, querido Guto, entrou aqui. Ô, meu amigão, seja muito bem-vindo. E a Aline Coutinho. O que estava sendo deixado para depois. É isso, Aline. O que estava sendo deixado para depois, o que estava sendo sistematicamente adiado, aquilo que a gente sempre ficava lidando com o subterfúgio de procurar o momento certo, mas nunca tratando. Chega aí um momento quarentena dessa e traz isso tudo à tona, e dependendo do volume de coisas que estavam acumulado, aí, minha amiga, é um brumadinho, né? Vem aquele desabamento carregando tudo, né? E aí vem, boa noite, Felipe, perdi a hora, perdão, ô Guto, fica super à vontade, de tudo eu já fico muito honrado com a sua presença aqui. Tenho aqui um aceno do meu amigo Lucas. Ô Lucas,
Se você ainda estiver por aí, um beijão, meu amigo. Obrigado pela sua presença, viu? E aí a Aline novamente comenta: a Bíblia relata sobre isso. Se um cai, outro levanta. Isso, minha amiga. O lendário Eclesiastes, né? No seu capítulo 4, se eu não me engano, né? E ali, naquele relato, ele descreve, vamos dizer, a face que estabelece como vantagem para uma relação. E a grande graça de uma relação é viver o que está ali, né? Se um cair, o outro levanta, ou seja, quando existe a parceria. É isso que o potencial de entrosamento produz, né, dentro de uma relação, fazendo uma relação de fato se tornar algo que carrega consigo qualidade para aprimorar a vida de uma pessoa, sem sombra de dúvida. E aí o Gustavo volta aqui, isso mesmo, entre os altos e baixos a gente vai se revezando. Isso acontece de forma natural quando há parceria no casal. É isso aí, meu amigo. E eu gostei de um termo que você usou, Gustavo. Isso acontece de forma natural quando há parceria no casal. Por que eu estou grifando essa sua frase, Gustavo? Porque dentro de um relacionamento existe muita pessoa que, estando no meio de uma relação, e dependendo do tempo decorrido em que ela está no meio dessa relação, ela percebe o desgosto, a frustração de constatar naquele a quem ela vem convivendo uma configuração totalmente distante e incompatível com o que ela vem a cada dia mais percebendo ser o que tornaria viável a permanência da relação. E em muitos casos isso pode suscitar uma revolta, isso pode suscitar ali na pessoa uma raiva, onde ela parte meio que para um impulso inconsciente de querer envergar o outro na obrigação de corresponder àquilo que ela acha que ele deveria fazer como forma dele corresponder ao contrato da relação, né? E é nessa direção que você vê muitas pessoas alterando o seu temperamento, alterando o seu humor, desconfigurando a sua subjetividade, se tornando uma pessoa instável, alterada, porque ela vai na missão malfadada e fadada ao fracasso de querer fazer gestão do arbítrio do outro. E aí, isso é uma rodinha de hamster. Quanto mais ela vai correndo, girando, mais ela não chega a lugar nenhum, ela não sai do lugar. Porque a frustração do que ela constata acerca da relação, às vezes leva a esse ato de desespero, de tentar envergar, constranger, obrigar o outro a tentar se condicionar. É como uma espécie dos últimos espasmos, né? Na tentativa de produzir uma vida para a relação, e até ela ir chegando àquela desconfortável, indigesta, porém verdadeira e com potencial de cura, a constatação de que de repente não é possível, de que de repente eles estão em direções opostas. É por isso que eu grifei a sua frase, porque quando existe o potencial de parceria entre o casal, o entrosamento se dá naturalmente. Porque um dos sintomas de que esse potencial não está presente é a constante forçação de uma das partes para que a relação vá para um patamar daquilo que essa parte idealiza sobre a relação. Isso é fazer da relação uma espécie de sina de estivador, né? O camarada carrega peso, é ficar carregando, é fazer da relação uma bigorna nas costas, e isso não faz bem.
E isso não é bom, né? E aí, vamos lá. Deixa aqui eu continuar vendo aqui. Opa, tem aqui o meu amigo Alexandre Minguta. Já passei tempestades emocionais no meu casamento. Faltou fé de saber que Jesus estava nesse barco. Com isso se tornou mais difícil o entendimento. Mas os contratempos tornou meu casamento forte. Que maravilha, meu amigo. Certamente isso denuncia que já havia presente um potencial de ajustamento. Porque o Alexandre, ele mencionou uma coisa aqui, e que eu acho que vale a gente dar uma calibrada no que a gente está conversando, porque quando a gente fala, né, de potencial de entrosamento, né, de ajuste, parceria entre o casal, vai dando a ideia de que nós estamos estabelecendo a linha de um ideal muito além do que a realidade produz. Não estamos não. A verdade é que a realidade, ela geralmente coloca duas pessoas dentro de uma relação desalinhadas entre si, ok? A realidade é próprio de colocar dentro de uma relação duas pessoas onde uma é mais madura do que a outra, onde uma é mais estável do que a outra, onde uma é financeiramente mais avançada do que a outra, onde uma, enfim... Esses desníveis, eles vão estar sempre presentes de alguma forma. Quando eu estava falando de potencial de entrosamento e de parceria, eu não estava aqui querendo dizer simbiose romântica ao estilo Hollywood. Você pensa, a outra pessoa já sabe o que você está pensando. Não é nada nesse sentido. O potencial de entrosamento é quando, mesmo na presença dessas discrepâncias, elas não se estabelecem de maneira excessivamente agressiva e desconstrutiva, que impedem um potencial de entrosamento, de naquilo que no início se estabelece como diferença, possa, com o passar do tempo, ir se ajustando, se nivelando, meio que se equiparando, de modo que a coisa possa ir se tornando amistosa, adequada e mais saudável para todos os envolvidos, né? Portanto, eu creio que o relato que o Alexandre colocou aqui, ele traz um aspecto do que a gente precisa falar. Por isso que eu uso a palavra potencial de entrosamento, porque o potencial de entrosamento ele visa justamente a construção de uma inter-relação que geralmente começa a partir da base de muitas diferenças entre o casal. Agora, existem diferenças que na sua diferença se ajustam e existem diferenças que são irreconciliáveis por diversas razões, né? E aí vamos nós. Aí chega aqui o meu amigo Davi, Davizão. Beijo, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui. O Davi escreveu o seguinte: existe a possibilidade de um auto-engano mútuo do casal, na fuga de ambos não quererem olhar para a realidade da crise perene, de crise perene, né? Creio que seja isso. E foi uma pergunta. Justificando que não separando teoricamente tem estabilidade, existe a possibilidade de um auto-engano mútuo do casal na fuga de ambos não quererem olhar para a realidade de crises existentes, né? Justificando que em não separando teoricamente tem estabilidade, sem sombra de dúvida da visão. Se eu bem entendi a construção da sua questão, sim, a permanência de um casal que não se entrosou, porém ambos apresentam uma estranha cumplicidade em querer permanecer, mesmo que ambos disponham da constatação de que a coisa não dá certo,
Muitas vezes isso vai operar por aquilo que a gente chama de relação pelo padrão de simpatia. Porém, não simpatia no sentido conotativo do que a gente conhece, mas chamando a sua palavra para o seu sentido etimológico. Sim, daquilo que concorda, com patia, daquilo que tem a ver com o radical da palavra patologia. Então, tem muitos casais que se ajustam por simpatia, ou seja, por compatibilidade de patologias, né? Existem pessoas tão desencontradas em suas personalidades, no modo como poderia se pressupor um potencial de entrosamento, mas elas dispõem em comum de uma profunda carência, cada qual originada pelas suas respectivas histórias, né? Ou seja, por origens diferentes, mas a desembocadura, o resultado final foi de um estado de carência tão grande que eles se compatibilizaram nessa característica e meio que se obrigam a permanecerem juntos por interpretarem que antes acompanhadas do que sozinhas. Então, esses casais, isso eu estou dando um exemplo na direção daquilo que eu entendi a sua questão. Então, esses casais, eles estão juntos por simpatia, pelo entrosamento das suas patologias, né? Por exemplo, uma outra questão. Existem pessoas com uma fixação enorme no sexo. Sim, no sexo. E existem determinados casais que desfrutam de uma compatibilidade, de um fogo, de uma combustão, que quando eles vão para a cama é o Krakatoa explodindo, eles vão em Vênus e voltam. Mas no restante da vida é só desencontro, é salseiro. Uma das partes tem até vergonha de levar a pessoa para uma festa, porque os desencontros são tão grandes que vão gerando desentrosamentos, mas a relação vai sendo perpetuamente tolerada e prosseguida, porque pela suscetibilidade que ambos entendem possuir, ou seja, um desejo imenso por sexo, então eles fazem questão de ficar juntos. Então, se eu entendi a sua questão da visão, de fato, meu amigo, pode acontecer que por um auto-engano mútuo do casal, na fuga de ambos não quererem olhar para a realidade da crise que existe entre eles. E isso por uma simpatia, por uma fusão de patias, né, de vulnerabilidades que um encontrou no outro, né? E aí nada mais entrosa, mas pelo menos aquela patologia está satisfeita com a presença um do outro, né? E aí vem a Carol, querida Carol, diz o seguinte: sou casada há 13 anos. As transformações acontecem diariamente, mas o importante é o diálogo constante, comunicação sempre. Querida Carol, obrigado pelo seu acréscimo. É isso faz parte, e está aqui também a dica de uma pessoa com esse potencial de entrosamento que não nega, né, as dificuldades, porém sabe e admite que as transformações elas vão acontecendo no dia a dia. É isso, minha amiga. Show de bola, vamos juntos. E aí eu tenho aqui o Josias, querido Josias, obrigado, meu mano, pela sua presença aqui, viu? Eu e minha mulher, mais de 30 anos de parceria. Querido Josias, que maravilha! E cumplicidade. Somos meio camaleão. Já estivemos separados por viagens a trabalho e agora na quarentena está sendo maravilhoso também. Meu amigo, é isso. E quando o potencial de entrosamento está presente, os cenários eles podem se modificar, mas a modificação do cenário só faz fortalecer
a ligação da relação, e isso é muito bom. Meu amigo, que maravilha, obrigado por você compartilhar aqui a sua história. Casais parceiros, aí novamente o Josias, casais parceiros se adaptam facilmente a toda e qualquer situação. É isso, Josias, sem sombra de dúvida. Isso daí é vivenciado com realidade quando o casal dispõe desse potencial de entrosamento, né? Pode ser, né, que num início, principalmente se a relação ainda está no início, pode ser que alguns desafios que o casal passe possa, no início, sugerir que esse potencial não exista, né? Mas se por alguma razão o casal insistir, chega a um determinado tempo em que o potencial de entrosamento precisa se revelar, se de fato ele existe. E existindo, ele se revelará. Se ele não se revelar, mesmo passando o tempo, não adiantará insistir. Essa que é a verdade. E aí eu tenho aqui o Osvaldo. Olá, querido Osvaldo. Obrigado pela sua presença aqui, meu mano. Todo relacionamento de um casal ou qualquer outro relacionamento entre pessoas, existe acusações de desrespeito, soberba. Tudo isso ocorre por causa de nossa natureza pecaminosa caída. Pena que eu fui ler aqui a mensagem do meu amigo Osvaldo aos 45 do segundo tempo, porque pelo que eu tô vendo, o Instagram vai me dar 2 minutos aqui, são 8h28. Meu amigo, sem sombra de dúvida que numa relação, a nossa humanidade por completo, ela está inserida. De modo que muito aquilo que habita, o que poderíamos dizer a sombra da nossa personalidade, ela vai estar presente numa relação, de modo que sim, olhando por esse viés, a sua afirmação ela é absolutamente verdadeira, né? De modo que na dinâmica do dia a dia, acusações de desrespeito, soberba e outras coisas mais, elas estão passíveis de acontecer dentro de uma relação. O problema é quando a relação se resume a isso aí, né? O problema é quando majoritariamente o todo da relação possa vir a ficar definido apenas pelo que seja acusação, desrespeito, soberba ou aquilo que você englobou na descrição de natureza pecaminosa caída. Quando a natureza pecaminosa caída predomina numa relação, a relação também fica pecaminosa e caída, né? Fica uma coisa assim associada com a outra. Agora, quando a presença da natureza pecaminosa caída é melhorada por uma consciência em graça, que tem como referência o sublime do exemplo daquilo que foi deixado pelo nosso mestre, pode ser que, mesmo ainda com falhas, mesmo ainda com a presença desses acontecimentos de modo tópico, não sejam essas coisas que venham a prevalecer na relação, né? A grande realidade é que a qualidade de uma relação a gente não tem como medir por uma atitude tópica, pontual. Ela vai ser sempre uma síntese. Será que no todo de uma relação o que prevalece é a parceria, o companheirismo e a compreensão? Ou será que no todo de uma relação o que prevalece são as acusações, os desrespeitos e a soberba? É uma coisa para refletir, né? Meus amigos, já estou aqui na contagem regressiva pro o Instagram cortar o nosso sinal. Já está aqui, ó, 57, 56. Então deixa eu passar para vocês que estão aqui me assistindo uma última mensagem. Na semana que vem, terça-feira, nós estaremos novamente aqui fazendo uma live, mas será uma live de tema livre.
Portanto, amigos, eu sei que devem ter muitas outras mensagens aqui, ó, aí, já tô vendo aqui outras mensagens. A Aline aqui comentou, o Bruno comentou, a Priscila comentou, a Bernadette. Gente, tem muitas mensagens e que eu não vou conseguir ler. Mandem-me questões, seja no privado aqui do Instagram, pelo Face, pelo Messenger, para a gente conversar na semana que vem. Tema livre. Eu vou preservar a identidade de vocês, ok? Gente boa, muito obrigado pela presença de todos. Beijo!